Meus vizinhos, amigos, Oh, glória! nesta noite nós já temos ouvido aqui as irmãs louvando, já temos feito a leitura da palavra de Deus. E nesta noite nós queremos falar, meus amados irmãos, de um assunto muito sério. Louvado seja o nome do Senhor, que é a sua salvação, a salvação da sua alma, o destino eterno. Louvado seja Deus, ao qual ninguém poderá fugir. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, nós temos feito uma leitura no livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus! Livro de Mateus, capítulo 27, aonde nós lemos sobre o julgamento de Jesus. Estava ali tudo preparado, né? Estavam todos ali diante de Pôncio Pilatos para realização do julgamento do Filho de Deus, do Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, nós fizemos uma leitura da palavra de Deus, aleluia. No capítulo 27, nós lemos o julgamento de Pôncio Pilatos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mas no versículo 19, louvado seja o nome do Senhor, do capítulo 27, a palavra do Senhor, ela nos diz que, estando assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri a seu respeito. Glórias a Deus. Na minha versão aqui diz: por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Pilatos estava diante de uma situação muito difícil, porque, meus amados irmãos, ainda que ele quisesse, ele não poderia mudar aquele julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. Estava escrito nas Escrituras que aconteceria dessa forma. Jesus, quando estava argumentando com Pedro, louvado seja o nome do Senhor, sobre a sua morte, Pedro disse: de forma nenhuma, Senhor, isso te acontecerá. E o Pedro, que há poucos instantes tinha dito, né, que Jesus era o único caminho, né, era o único que tinha a palavra de vida eterna, e Jesus disse a ele: Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai. Mas com pouco tempo, Pedro estava sendo repreendido por Jesus, e Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Porque Pedro não era Pedro que era Satanás, mas eram as palavras de Pedro, que não eram de Pedro, mas do diabo, porque Satanás não queria que Jesus, ele morresse lá na cruz do Calvário, e assim fosse aberta uma porta de salvação para a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia, ela nos fala, meus amados irmãos, que a mulher de Pilatos, não diz o nome dela, mas segundo os eruditos, os estudiosos, os historiadores, dizem que o nome dela era Cláudia, né? Inclusive o nome dela está escrito lá em Atos dos Apóstolos, né?
está escrito o nome da mulher de Pilatos, Cláudia, que era uma das seguidoras de Cristo, era uma serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus se revelou para ela. Meus irmãos, Deus ele se revela para as pessoas. Deus ele se revela através da palavra. Deus ele se revela através de sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele se revela de várias maneiras ao homem, à mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que ela teve um sonho terrível, aleluia, e sofreu por causa, aleluia, deste sonho que teve com Jesus, desta revelação que ela teve com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós conjecturamos muitas vezes, aleluia, o que foi que esta mulher sonhou. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o sonho, aleluia, que Deus deu a esta mulher, aleluia, para que ela se preocupasse tanto, ao ponto, aleluia, de querer intervir no julgamento de Jesus? Pilatos, acostumado a fazer e a realizar muitos, aleluia, julgamentos, e a sua mulher nunca interveio, mas no julgamento de Jesus, ela tentou intervir. Louvado seja o nome do Senhor. E ela mandou dizer para ele: Pilatos, não entre, louvado seja o nome do Senhor, não entre, aleluia, na causa desse justo, não condene ele, louvado seja o nome de Jesus, não mande ele, aleluia, para a cruz, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, aleluia, não teve jeito. O que está escrito na palavra de Deus, aleluia, ninguém pode intervir, ninguém pode mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E o que foi que esta mulher viu? Aleluia, nesta revelação de sonho, louvado seja o nome do Senhor, que tanto a fez sofrer, que tanto a preocupou. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor não nos diz, mas nós podemos, aleluia, aqui, aleluia, conjecturar e avaliar o que esta mulher viu neste sonho. O que a mulher de Pilatos sonhou? Ela pode ter sonhado, louvado seja o nome do Senhor, com Jesus no céu. Aleluia, ela pode ter tido a revelação de quem era a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, ela pode ter visto, aleluia, que Jesus é o Filho de Deus e que ele era adorado no céu e agora estava na terra para cumprir, aleluia, uma missão. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ela tenha visto como aquela visão de Isaías lá no capítulo 6 de Isaías, aonde diz que ele viu um grande, um alto e sublime trono, louvado seja o nome do Senhor, aonde os querubins, os serafins, ali eles oravam, louvado seja o nome do Senhor, eles adoravam a Deus e eles diziam, louvado seja o nome do Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei o que ela viu, a Bíblia não diz qual foi a revelação, o que ela, aleluia, o que Deus mostrou a ela através daquele sonho. Louvado seja o nome do Senhor, mas a palavra do Senhor nos diz que ela se preocupou por demais, aleluia, com este, aleluia, sonho, aleluia, talvez, aleluia, ela tenha visto Jesus, aleluia, sendo levado pela via Crucis, louvado seja o nome do Senhor, sofrendo, sendo açoitado, aleluia, sendo machucado, louvado
louvado seja o nome de Jesus. Talvez ela tenha visto Jesus sofrendo, aleluia, lá na cruz do Calvário. Talvez, meus irmãos, Deus tenha revelado para ela, louvado seja o nome do Senhor, os milagres que ocorreram antes, aleluia, de Jesus, aleluia, se entregar a sua vida a Deus. Quando, aleluia, a Bíblia diz que houve, aleluia, ali um momento de trevas, aleluia, terrível, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos fala também que houve um grande terremoto, aonde pessoas foram ressuscitadas, louvado seja o nome do Senhor. Talvez Deus tenha mostrado o véu do templo se rasgando de alto a baixo, louvado seja o nome do Senhor, e se concretizando ali a obra expiatória de Jesus, quando ele, aleluia, exclamou, aleluia, lá está consumado, está cumprido, aleluia, minha missão, aleluia, eu cumpri, Pai, aleluia, agora entrego, aleluia, o meu espírito nas tuas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Senhor. Eu não sei o que Deus mostrou àquela mulher. Eu não sei qual foi a revelação que Deus deu àquela mulher, mas Ele, aleluia, aleluia, trouxe para ela uma grande preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Talvez, meus irmãos, aleluia, eu sei, ela mandou pedir a Pilatos, aleluia, não se envolva, aleluia, na causa desse justo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado é o nome de Jesus, aleluia. Eu não sei o que Deus mostrou a ela, mas isso trouxe uma grande preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ela tenha visto, aleluia, Jesus sendo, aleluia, ressuscitado, aleluia, ao terceiro dia, como está no capítulo 28 do livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor, que diz: e ao fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esta mulher tenha visto, aleluia, Jesus sendo, aleluia, ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ela tenha recebido esta revelação, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, aleluia, encarnado, e que veio a este mundo cumprir, aleluia, a obra a qual somente Ele poderia cumprir. Nem Pedro poderia cumprir, nem João poderia cumprir, ninguém poderia cumprir esta missão, apenas Jesus Cristo. Somente Ele tinha, aleluia, o sangue puro, o sangue que poderia, aleluia, nos purificar de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que Deus revelou, mostrou naquele sonho àquela mulher, mas pode ter sido isso, ou talvez, eu não sei, meus amados irmãos, Deus pode ter mostrado a ela. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. E o versículo de número 8, glórias a Deus, aonde Jesus estava lhe dando as últimas instruções. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, no versículo 8, ele dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia, glórias a Deus. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glórias a Deus. Aqui, meus irmãos, Jesus estava dando as últimas instruções aos discípulos, e a Bíblia diz, aleluia, que quando ele estava ali entregando essa responsabilidade à igreja, a palavra do Senhor nos diz que ele começou a ser assunto ao céu. Ali, meus amados irmãos, estava, a Bíblia diz que estava, louvado seja o nome do Senhor, quase 500 pessoas presentes, aleluia, naquele momento em que Jesus foi assunto ao céu. Ele não subiu ao céu escondido, aleluia, na presença de uma, duas, três pessoas, não, ele subiu ao céu. Aleluia, aleluia, Jesus. Na presença de quase 500 pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi subindo ao céu. Aleluia. E a Bíblia nos diz que as pessoas ficaram olhando os discípulos, observando, aleluia, todos ali nunca tinham visto algo, né, paralisados, aleluia, atentos àquela visão, aquele momento. E a Bíblia diz que ele foi e se escondeu numa nuvem, e a Bíblia nos fala que de um lado se colocou um anjo, do outro anjo, e eles disseram ali para os discípulos: varões galileus, o que vocês estão olhando? Aleluia, glórias a Deus. Este Jesus que vocês viram subir, este há de voltar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai voltar, talvez, aleluia, eu não sei, mas Jesus, aleluia, talvez o Senhor tenha dado a esta mulher esta visão. Louvado seja o nome do Senhor. Ou talvez nós não sabemos, louvado seja o nome do Senhor, ela possa ter visto, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, outra coisa que não tenha sido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, esta visão, mas talvez ela tenha visto, louvado seja o nome do Senhor, a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que ele vai voltar, a Bíblia nos orienta que ele vai vir buscar o seu povo, que ele vai vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai vir buscar. Quem é o povo que ele vai vir buscar? É aqueles que se arrependerem de seus pecados, aleluia, é aquele, aleluia, que andar em novidade de vida, é aquele que tem, aleluia, a coragem de rejeitar o pecado, de rejeitar o mundo. Louvado seja o nome de Jesus, porque a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que me negar diante dos homens, aleluia, eu também o negarei diante do Pai e dos santos anjos. Mas aquele que me confessar diante do Pai e dos santos anjos, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Deus pode ter revelado àquela mulher a volta de Jesus. Jesus disse no capítulo 14, versículo de número 1, de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, senão não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus fez esta promessa. Os anjos, aleluia, também naquele momento da assunção de Jesus, também deram esta promessa para os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está cheia
de passagens nas quais falam da volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele também nos diz, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 4 e o versículo 16 e 17 de 1 Tessalonicenses, a palavra do Senhor nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, aleluia, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós, aleluia, e os que ficarmos vivos seremos, aleluia, arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, aleluia, e assim, aleluia, estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Será que o Senhor mostrou àquela mulher este momento em que a igreja do Senhor, aleluia, estaria, louvado seja Deus, aleluia, subindo ao céu, sendo arrebatado, louvado seja o nome do Senhor? Será que Deus mostrou a isso àquela mulher e foi coisa espantosa para ela? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que Deus mostrou, mas que ela se preocupou, louvado seja o nome do Senhor, porque foi algo, aleluia, tremendo, foi algo que realmente trouxe ao seu coração o temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. A Bíblia, meus irmãos, está cheia de passagens que nós poderíamos citá-las, louvado seja Deus, mas nesta noite, aleluia, eu quero ainda citar uma passagem bíblica, louvado seja o nome do Senhor, que talvez tenha levado esta mulher a interceder por Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela nos fala, meus amados irmãos, aleluia, do juízo final. Louvado seja Deus. Esse juízo final, meus irmãos, não é para aqueles que servem a Deus, não é para aqueles que andam na presença de Deus, não é para aqueles que vivem a palavra de Jesus Cristo. O juízo final é para aqueles que não creem, é para os incrédulos, é para as pessoas que não deram ouvido à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, aleluia, o Senhor tenha mostrado este juízo a esta mulher neste sonho. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 20, versículo 11, nós podemos observar, aleluia, glórias a Deus, aonde diz, aleluia, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, a seguir diz: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, que é o da vida, e os mortos, aleluia, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno, aleluia, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo, e que é a segunda morte, aleluia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja só, meus irmãos, que coisa terrível, veja só que coisa assombrosa. As pessoas, elas até temem ler Apocalipse, com medo dos juízos que tem, aleluia, neste livro. Mas este livro, meus irmãos, é para que nós
nós possamos, aleluia, temer a Deus, aleluia, e deixar de praticar o pecado e buscar andar na presença de Cristo para não nos encontrarmos um dia nesta situação. Veja só que a palavra do Senhor nos diz que o céu, aleluia, ele vai fugir, e a terra vai fugir, aleluia, vai tentar fugir, aleluia, da presença de Deus. Vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo aqui, aleluia, que vão ser julgados, aleluia, todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você me pergunte, mas pastor, e como é que eu faço para escrever o meu nome no livro da vida? Louvado seja o nome do Senhor. Você, meu querido, só precisa fazer uma coisa. A Bíblia diz que é crer no Senhor Jesus, aleluia, se arrepender dos seus pecados, aleluia, e você vai ter, louvado seja o nome do Senhor, uma vida diferente daqui para frente, porque a Bíblia diz que quando você confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Você precisa, aleluia, tomar uma posição no dia que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Muitos ficam dizendo, não, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois, mas a Bíblia nos fala que o dia de amanhã, ele pertence só a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos, louvado seja Deus, a capacidade de saber se amanhã ou depois estaremos vivos, mas Deus, ele sabe. Por isso, esta mulher, ela teve este sonho, aleluia, e se preocupou. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, meus amados irmãos, aleluia, que você nesta noite possa se preocupar também com a sua salvação, com a sua alma. Aquela mulher estava preocupada porque ela sabia quem era Jesus. Deus revelou para ela quem era Jesus. Por isso ela não queria ver o seu esposo cair em desgraça, aleluia, e condenar a um inocente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Pilatos, ele tentou, aleluia, interceder, ele tentou até, aleluia, livrar Jesus, mas, aleluia, estava escrito e nada ele pôde fazer. Mesmo sendo poderoso, ele não pôde livrar Jesus, porque estava escrito na palavra aquilo que haveria de acontecer. Aleluia, porque Jesus. Eu e você precisávamos, aleluia, aleluia, precisávamos que a porta da salvação fosse aberta. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que a porta da salvação, quem abriu foi Jesus. Foi Ele, aleluia, quem abriu, quem rasgou o véu, aonde, aleluia, eu e você agora podemos adorar a Deus, podemos orar a Deus, podemos falar com Deus, podemos servir a Deus e ser ouvido por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nesta noite, meu amado, minha amada irmã, atente-se para a sua vida, para a sua salvação, e creia na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Ouça a palavra, atente-se para aquilo que a palavra de Deus diz, seja, aleluia, fiel a Deus e creia nesta palavra e procure andar conforme a vontade dele. Hoje, nesta noite, você tem a oportunidade de fazer a sua decisão, de crer
crê na pessoa de Jesus. E nós perguntamos se há alguém que quer nesta noite, aleluia, aceitar Jesus como Salvador de sua alma, fazer parte de um povo que vai morar no céu, aleluia. E quem é que vai morar no céu? Talvez você diga, pastor, quem é que vai morar no céu? Vai morar no céu quem obedecer à palavra de Deus. Não é, aleluia, placa de igreja que vai salvar você, aleluia, mas é você obedecer esta palavra, é você crer nesta palavra, é você viver esta palavra, porque um dia, aleluia, você pode estar, louvado seja Deus, numa condição em que você não possa mais mudar o seu destino. Hoje você pode, aleluia, crendo em Jesus, aceitando a Jesus, porque a Bíblia diz que se você crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva, aleluia, fluirão do seu ventre. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que se você, aleluia, se crê e se arrepender dos seus pecados, aleluia, você vai receber o refrigério, aleluia, na sua alma, pela presença do Senhor. Por isso Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e chega assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Capítulo 10, versículo de número 9 e 10 de Romanos, a palavra do Senhor nos diz que se com o coração você crê para a justiça e com a boca você fizer confissão para a salvação, você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Creia em Jesus hoje, meu querido, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, para que você um dia não esteja, aleluia, na condição, aleluia, do juízo final, diante de Deus, aleluia, para ser lançado, aleluia, num lugar aonde nunca mais você vai poder, aleluia, ter e ver a presença de Deus, aleluia, e ter a oportunidade de se salvar novamente. A Bíblia diz que há só dois caminhos que você pode escolher: o caminho da salvação e o caminho da condenação. É você quem tem que escolher. Quando você escolhe servir a Deus, quando você escolhe obedecer a palavra de Deus, quando você escolhe ter, aleluia, Deus como Senhor de sua vida, você está escolhendo a salvação. Mas quando você escolhe viver uma vida de pecado, viver uma vida de desobediência à palavra, aleluia, você está escolhendo a condenação. A condenação. Então, nesta noite, você tem a oportunidade de fazê-la, se você assim o quiser. Não é por força, nem é por violência. Talvez, quem sabe um dia você não vai fazer essa escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe Deus não vai ter misericórdia de você e não vai permitir que você tenha ainda outra oportunidade. Nós não sabemos, mas eu quero que assim o seja, porque Ele é bom, mas a Bíblia diz que Ele também é justiça. A Bíblia diz que Ele é amor, mas que Ele também é fogo consumidor. A Bíblia diz que Ele nos deu o seu Filho morreu por nós. Nós já falamos aqui sobre isso, mas a Bíblia nos fala também, meus irmãos, que Ele nos dá a opção de sermos salvos ou de perecermos. Não é à toa que o próprio João, ele escreve as palavras de Jesus dizendo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, Jesus também diz no capítulo 3, versículo 19: e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitos escolheram o caminho da cachaça, o caminho da prostituição, o caminho
caminho da jogatina, o caminho da mentira, o caminho da pornografia e coisas semelhantes a essa, a qual o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 5, versículo 21 a seguir, que os que tais coisas fazem não podem herdar o reino de Deus. Portanto, fique com esta palavra de conhecimento bíblico, de salvação para a sua alma, e faça a sua decisão